Ana, será que dá para viver com salário mínimo aqui em Portugal? Bom, quando eu fiz o vídeo atualizado sobre o custo de vida em Portugal em 2024 e logo a seguir com um vídeo sobre o salário mínimo aqui no país, eu recebi várias mensagens e vários comentários com o seguinte: Ana, não vale a pena vir para Portugal, não faças vídeos a chamar gente porque aqui mal se ganha para pagar a casa, não se conseguem pagar as contas, o custo de vida está altíssimo, o salário mínimo é ridículo, é muito pouco. Um salário mínimo não dá para viver em Portugal, é impossível. Uma família não consegue viver assim, não há condições, as casas estão caras, o país não dá condições. A pessoa vem para cá, para Portugal, para ser explorada e não para trabalhar. Ela apenas sobrevive, ela não consegue viver a vida. Vamos falar sobre isto, queridos? Vamos, porque isto vai ser um vídeo mais uma vez muito polémico, porque eu acho que vocês não estão a perceber bem o conceito da coisa, tá bom? Vamos conversar, vamos. Olá meus queridos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ana Pradas Relocation. É sempre um enorme prazer estar aqui novamente com vocês. Ora bem meus queridos, em primeiro lugar vamos ler com atenção e focar-nos no que quer dizer a palavra mínimo. Repitam comigo, mínimo. E até vamos ao dicionário para nós não termos dúvidas e ficarmos a perceber perfeitamente o que é isto do mínimo. Eu até escrevi aqui nas minhas folhinhas. O menor em relação aos demais. O menos possível. A menor quantidade. Ou seja, portuguesmente falando, resume-se ao básico e ao indispensável para a nossa vida. E agora, antes de iniciarmos aqui a explicação hiper mega importante e super difícil, só que não, vamos relembrar assim muito rapidamente o que é um salário mínimo. O salário mínimo neste momento em Portugal é o valor de 820 euros, que é aquele valor que o patrão paga mensalmente 14 vezes por ano porque tem que pagar as férias e também o subsídio de Natal. Então vamos lá. Quais são os gastos que você tem aí mensalmente? Assim, os gastos gerais. Supermercado, internet, serviços básicos, água, luz, gás, renda de casa, carro, lazer, alguns gastos com a saúde, com a educação dos seus filhos ou até com a sua, pode estar a estudar e claro, os nossos amados e tão pedidos, não é? Imprevistos, que eles vêm sempre quando uma pessoa não precisa nada deles, nem lhes fazem falta nenhuma. E agora eu faço-lhe uma pergunta, será que tudo isto da lista é necessário? Digo, será que há alguma coisa aí que você possa tirar? Ou é tudo imprescindível? Você precisa de tudo? E agora vocês perguntam, Ana, mas então isso é o mínimo para viver, não é? Isto já é o básico dos básicos. O mínimo. Bem, existe uma ligeira diferença grande, na verdade, entre o básico e o essencial, ok? O básico depende muito de pessoa para pessoa. O meu básico pode não ser igual ao seu básico e não é com toda a certeza do mundo, não é? O essencial é aquilo, o mínimo que nós precisamos para viver, certo? Imagine, existe uma vida básica, existe quem tenha uma vida boa e existe quem tenha uma vida para fazer ver aos outros que está muito bem, ou seja, uma vida de ilusão e uma vida de aparências, para mostrar aos outros que está bem na vida, que é mais que eles, que veio para aqui, para Portugal e agora é I'm the boss. E agora eu pergunto, mas a vida é de quem? Você vive a vida para os outros ou vive a vida para si? Quem é o dono da sua vida? Quem é que manda em si? São os outros? Não são. As pessoas devem ser gratas por as oportunidades que têm. E as oportunidades é o estar viva mais um dia, o poder acordar, o poder agradecer a comida que consegue colocar na mesa todos os dias para a sua família, o ter família ao lado dele, o ter a oportunidade
oportunidade de poder ter vindo aqui para Portugal, de estar a trabalhar, de ter filhos. Há muita gente que gostava de estar no seu lugar e não consegue, ou simplesmente não se esforça também para chegar lá, ou mesmo não pode de todo. E você está aí e ainda se está a queixar e a lamentar. Na questão da internet, repare, você não precisa necessariamente de ter uma internet, um pacote de televisão, telefone e telemóvel cheia de canais, não é, com os canais da bola e afins na sua casa. Você pode perfeitamente viver com a internet do seu telemóvel, ver os filmes no seu telemóvel e assim, num caso mais extremo, se você quiser trabalhar com a internet, tiver necessidade, vá a um shopping. No shopping tem internet de borla. Se você tiver falta de internet, chega a um cafezinho, toma um cafezinho de 60 cêntimos e pode lá ficar montes de tempo que você quiser. Apanha a passe da internet, chega só café para outro dia, você nem tem que entrar, senta-se à porta. Depois temos água, luz e gás. Na água, há muitas formas de reaproveitar a água em casa e de gastar menos água também. Você não precisa de 50 banhos por dia, não é? Mesmo no verão. A água que você cozinha, por exemplo, os alimentos, pode ser aproveitada também para fazer sopa. No autocolismo, você está a ver o autocolismo, não é? Tem montes de água. Cada vez que você carrega naquela água, sai a água toda sem necessidade. Há umas garrafas e uns métodos que há para pôr umas garrafas e aquilo sair só o necessário. No que diz respeito à luz, também não precisa de 50 lâmpadas em casa e um candeeiro em cada esquina, filho. Você pode estar perfeitamente com uma luzinha no sítio onde você está. Não precisa de ter a casa toda iluminada, parece um palácio, tipo videogame. E também não precisa de aquecer compartimentos da casa onde você não está. Você liga o aquecimento, quer seja a luz, quer seja a gás, no próprio lugar onde está e não precisa de ligar todo o dia. Não, 1 ou 2 horas antes de você chegar a casa, para você chegar, estar a casa quentinha e desligar ou ir à cama. Não precisa de estar ali a noite toda a bufar calor. Em relação às casas, à habitação, ao arrendamento, vocês sabem que existem casas mais caras, casas mais baratas. Vai depender muito da cidade que vocês escolherem, da zona da própria cidade. Quanto mais centro, mais cara, quanto mais periferia, mais barata. E depois não é isso. Há a questão de algumas pessoas terem um imóvel próprio em que não estão a pagar qualquer tipo de prestação, nem crédito, nem nada. A casa é deles, eles só têm os gastos mensais dos serviços, comida, água, luz e as contas básicas. E também existem aqueles casos muito comuns que a gente financia o imóvel ao banco e que porventura até pode estar arrendado a um particular. E aí sim, também tem que ter certo cuidado, escolher bem o banco, não é? Há bancos com taxas mais altas, outros que fazem melhores spreads, enfim, tem que fazer todo esse estudo. E como vê, os custos vão variar. Uma pessoa com casa própria tem menos custos que uma pessoa que esteja a pagar casa ao banco ou um arrendamento. Agora, sobre o lazer, há muitas e variadas coisas que você pode fazer sozinho ou em família. Você pode ir passear para o parque, você pode ir fazer um piquenique, você até pode ir passear e visitar museus de forma totalmente gratuita. Você sabia? Fazer atividades de desporto ao ar livre com os seus filhos, andar de bicicleta, andar de skate, andar de patins, andar a pé, conhecer a cidade. E o carro? O carro não cabe no mínimo, amigos. O carro está de fora. O carro no mínimo não cabe. O carro é para gente rica, tá? Você anda a pé, faz bem ao corpo e à mente e ainda está a zelar pela sua saúde. Depois, em relação à questão da saúde, também não pode ir ao médico nem a tomar medicação cada vez que lhe dói um dedo do pé, não é? Por amor de Deus, tá? Só em situações que de facto valem a pena. Porque aqui ninguém é rico, só se você é, porque eu não sou. E a educação? Os gastos com a educação nossa ou dos nossos filhos também podem ser ali espremidos um bocadinho. Dependendo do escalão da abono de família que você tiver, a própria escola dá apoio de material escolar, a própria Câmara dá apoio de comparticipação dos livros escolares, a junta de freguesia e depois também existem materiais que vocês têm em casa, de quando vocês estudaram, em casa dos vossos pais, dos vossos tios, dos vossos avós, sei
sei lá, material em segunda mão, amigos que não precisam, têm lá cadernos para casa, têm lá lápis e borrachas e não sei o quê. Quer dizer, vocês têm que fazer uma gestão inteligente do vosso dinheiro também, não é? Vocês fazem uma lista de material, compram uma vez e esse material tem que dar para o ano todo. Tirando os lápis e tal, coisas que eles gastam mais, mas por norma, não é? É assim que os educamos e fazemos uma boa gestão financeira. E não esqueçam que nesta parte do salário mínimo, quem ganha o mínimo também tem várias ajudas do quê? Da nossa segurança social e do nosso governo, meus queridos. Contem aí com ajudas de abono de família, subsídio de desemprego, resi, ajudas se o seu filho tiver algum problema de saúde, não é? Dependendo dos seus ganhos mensais, não é? Do seu escalão, você vai ser comparticipado de algumas coisas. Subsídio pré-natal, o de gravidez, aproveite tudo o que tem direito porque é seu, é direito, é seu, vá buscar, utilize. E a questão do supermercado, que não podíamos deixar aqui de falar, não é? O supermercado, há gente que gasta muito, há gente que gasta pouco. Como é que você faz essa gestão? Você vai fazer as compras e comparar os preços de supermercado para supermercado. Não é perda de tempo, é inteligência. Há sítios mais caros. Eu, por exemplo, gastava Continente e agora gasto o Pingo Doce. Porquê? Porque me apeteceu. Lembrei-me um dia, acordei, agora vou ao Pingo Doce. Não, porque efetivamente eu reduzi bastante os meus gastos com supermercado e com alimentação. E ainda, por falar em alimentação, existem também várias formas de você diminuir os gastos com a alimentação. Depende dos seus hábitos, depende dos seus costumes, não é? Porque há gente que às vezes sobram ali 2 ou 3 batatinhas cozidas, eles agarram e deitam fora essas batatinhas cozidas. Com essas batatinhas cozidas você faz uma omelete, com essas batatinhas cozidas você junta um pouquinho de atum, um bocadinho de feijão frade, um bocadinho de legumes e tem uma salada fria para o dia seguinte, sabe? Isto vai muito de como reutilizar os alimentos, como fazerem novas receitas com as sobras. Assim, o mundo está caro, a gente tem que arranjar alternativas. Seja original. E depois de muita pesquisa, cheguei então à conclusão que vocês querem ouvir, não é? Que é a resposta à pergunta inicial. Vamos lá fazer contas. Segundo o que eu consegui apurar e fazer assim uma média geral, você gasta com o arrendamento uma média de 350 euros. Falando nos mínimos com condições razoáveis, como é lógico, não é? Não é persianas elétricas, vídeo ao porteiro e móveis de luxo. Para a alimentação, devemos colocar uma média aí dos seus 300 euros, já contando com uma família com filho, ou solteiro, ou com 2 filhos. Uma média. E em contas? Em contas, água, luz, gás, básico, não é? O indispensável. Vamos colocar aí uma média dos seus 120 euros mensais. E, portanto, seria renda de casa, contas e comida, que é o básico dos básicos, o mínimo dos mínimos, o mínimo menos possível. Tudo isto dará um valor de 770 euros por mês. O que quer dizer que talvez ainda lhe sobrassem 50 euros, não é? Tendo em conta o valor de 820. Então, a conclusão a que nós chegamos é que tudo depende de si. Tudo depende de si, tudo depende do sítio onde está, tudo depende dos seus hábitos, tudo depende. Não é fácil viver com ordenado mínimo, mas é possível sim. E há muitas famílias e pessoas aqui em Portugal a viver esta realidade. E vivem. Ai Ana, mas essas pessoas não vivem. Tens que ser realista, elas sobrevivem. Bom, isto do sobreviver, amigos, isso é muito relativo. É certo que podiam ter uma melhor vida, podiam, sim senhora, mas eles são felizes no pouco e com o básico que têm. São agradecidos, porque só quem é agradecido, só quem sabe agradecer o que tem, sabem? O estar aqui, o estar mais um dia a abrir os olhos, o estar, ter comida na mesa, o ter um trabalho. Só as pessoas que são agradecidas vão passar para a fase seguinte, para a etapa seguinte, para o próximo degrau. Aquelas que são agradecidas. E um dia essas pessoas vão com certeza melhorar a sua vida e vão ser mais prósperos. Mas isso só é possível quando você adquire essa maturidade. Aí sim, a vida começa a melhorar. Nós temos que fazer e ser
o melhor que conseguimos, viver o melhor que conseguimos com o que nós temos dentro da realidade que temos no momento. E de hora a hora, Deus melhora. Todo o esforço será compensado um dia. Toda a trajetória, todo o caminho das pedras é necessário para haver uma transformação maior. Estou muito filosófica, não estou? Mas é tudo verdade aquilo que eu vos estou a dizer aqui. Espero tê-los ajudado com o vídeo de hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Não se esqueçam, se vocês gostaram, ponham um gosto, subscrevam o canal e ativem o sininho e contem-me nos comentários se vocês também são desta opinião. É possível sim viver com o ordenado mínimo, mas pronto, tem que se fazer ali alguma ginástica e viver como o próprio nome indica, com o mínimo. Não com aquilo que nós gostávamos de ter um dia com grandes coisas, com umas grandezas, não, o básico, o mínimo, não é? Não se esqueçam de partilhar este vídeo super, hiper, mega fofo e importante com aqueles que vocês mais gostam e que você acha que precisam de ouvir esta informação. Muito obrigada por estarem aqui comigo em mais um dia, em mais um vídeo aqui do canal. Um grande beijinho para todos e nós vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!